Olivia e Ana eram duas irmãs nascidas em Tenerife, uma ilha pertencente à Espanha. Olivia tinha 6 anos na época dos fatos, enquanto que Ana tinha 1 ano e alguns meses. No dia 27 de abril de 2021, elas foram sequestradas pelo próprio pai, Tomás Casanhas. Uma grande busca se deu início por parte das autoridades, no que se tornou em uma das maiores buscas já realizada em toda a Espanha. Mais de um mês depois, as autoridades descobriram o que havia acontecido com as duas irmãs, e essa descoberta chocou a Espanha. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje eu vou falar a respeito do caso Olivia e Ana, um caso que aconteceu no ano de 2021 lá na Espanha e chocou aquele país. Pessoal, esse caso está bem completo, ele ficou bem maior do que eu esperava e apesar de ele ter repercutido bastante lá na Espanha e também na Europa, ele não foi muito falado por aqui até onde eu sei. Então eu peço para vocês que fiquem comigo aqui até o final para entender direitinho essa história, mas antes de irmos para o vídeo, eu tenho um recado rápido aqui para vocês. E o vídeo de hoje está sendo patrocinado pela Aikos. A Aikos é uma empresa focada no ramo da saúde, da beleza e bem-estar. Eles possuem diversos produtos no mercado, mas o produto que eu vou apresentar aqui hoje é um produto para você mulher que sofre com a queda de cabelos. Esse produto é o Harmony Hair. O Harmony Hair é um produto 100% natural e aprovado pela Anvisa. Isso é muito importante. Ele elimina a queda em até 98% e ajuda a preencher as falhas no couro cabeludo. Ele é o único produto com ativo de crescimento de fios e deixa os folículos capilares mais fortes e resistentes. Em sua composição tem ácido fólico, selênio, ácido pantotênico, biotina, piridoxina, ferro, zinco e muito mais. Os resultados começam a aparecer de 4 a 6 meses e todo o seu tratamento é acompanhado por um especialista que te ajudará a alcançar os melhores resultados sem nenhum custo adicional. O Harmony Hair te ajuda a recuperar sua autoestima e o melhor, sem nenhum efeito colateral, já que ele é 100% natural. E além de te ajudar com os cabelos, ele também fortalece as suas unhas. E se você, em um prazo de 90 dias, não gostar dos resultados, a empresa devolverá todo o seu dinheiro. Ficou interessada? Então eu vou deixar o link do site do produto aqui no meu comentário fixado para você conhecer mais sobre ele. E, sem mais delongas, bora pro vídeo. Essa história começa em Tenerife, uma ilha que pertence ao arquipélago das Ilhas Canárias, localizado no noroeste da África e é de domínio da Espanha. Foi em Tenerife que o casal Tomás Antônio Gimeno Casanhas e Beatriz Zimmermann de Zárate se conheceram ainda na adolescência. Tanto Tomás quanto Beatriz são provenientes de famílias muito ricas da Espanha. Como pertenciam à alta sociedade de Tenerife, eles tinham o mesmo círculo social e, consequentemente, amigos em comum, e foi através desses amigos em comum que eles se conheceram. Logo após se conhecerem, o casal deu início a um relacionamento que, com o passar do tempo, foi ficando cada vez mais sério. Eles passaram a fazer várias coisas juntos, frequentavam os melhores restaurantes, jogavam tênis e golfe e faziam inúmeras viagens, tudo do melhor que o dinheiro poderia lhes proporcionar. Mais tarde, com a intenção de formar uma família, o casal se mudou para uma fazenda na cidade de Santa Cruz de Tenerife. No ano de 2015, eles tiveram a primeira filha, a quem deram o nome de Olivia. 3 anos depois, em 2018, eles tiveram um outro filho, a quem deram o nome de Tomás, mas infelizmente, o menino faleceu algumas horas depois de ter nascido. Esse fato deixou Beatriz e Tomás muito abaladas, e para piorar, o casal vinha enfrentando alguns problemas no relacionamento. Essa fase foi muito difícil para Beatriz, que de certo modo se sentiu totalmente perdida. Mesmo a relação entre o casal não ser mais a mesma e dar sinais claros de que mais cedo ou mais tarde iria ruir, Tomás e Beatriz continuaram juntos. No ano de 2019, Beatriz engravidou novamente e em 20 de fevereiro de 2020, ela deu à luz a uma menina a quem nomeou de Ana. É dito que Olivia ficou muito feliz de ter ganhado uma irmãzinha e rapidamente se apegou a ela. O nascimento da pequena Ana era para ser marcado por muita felicidade e mais união entre o casal. No entanto,
Como já dito anteriormente, o relacionamento deles estava ruindo e as coisas já estavam insustentáveis. Tomás não queria saber de estudar e nem trabalhar. Como ele era de família rica, ele sabia que os negócios do seu pai rendiam muito dinheiro. Dinheiro esse que era mais que o suficiente para ele ter uma vida de luxo. Ao contrário de suas irmãs que estudaram e construíram carreiras de sucesso, Tomás só queria aproveitar o dinheiro da família. Enquanto Beatriz ficava cuidando dos filhos, Tomás fazia viagens na companhia de amigos e outras mulheres. Além disso, ele ia frequentemente a bares e boates, onde fazia uso de muito álcool e também entorpecentes. Beatriz pensava em se separar de Tomás já fazia algum tempo, mas no fundo ela queria acreditar que um dia ele iria mudar e o relacionamento deles seria salvo. Mas a verdade era que as coisas só pioravam. De acordo com fontes, Tomás nunca chegou a agredir Beatriz, mas depois que ele passou a beber e a usar entorpecentes com frequência, ele começou a humilhá-la. Ele falava coisas absurdas para ela, dizia que ela era uma inútil, que não fazia nada direito, que estaria melhor sozinho e outras coisas na intenção de rebaixá-la. O estopim para Beatriz foi quando ela descobriu que Tomás tinha um relacionamento extraconjugal com outra mulher há vários anos. Era como se Tomás tivesse uma esposa, que no caso era a Beatriz, e uma namorada, que no caso era essa outra mulher. Beatriz ficou furiosa e decidiu pôr um fim na relação deles, que até aquele momento havia durado mais de 15 anos. Para a separação não impactar tanto as filhas do casal, Beatriz achou melhor que a guarda das filhas fosse compartilhada entre ela e Tomás. Desse modo, as meninas passariam um tempo equilibrado com a mãe e o pai, e não sentiriam tanta saudade da antiga rotina familiar. Algum tempo depois de ter se separado de Tomás, Beatriz iniciou um relacionamento com um empresário belga de 60 anos chamado Eric Dombe. Beatriz havia conhecido Eric através da família de Tomás há alguns anos atrás. Na ocasião, Eric tinha comprado algumas terras da família de Tomás com o objetivo de iniciar uma plantação, já que ele é dono de uma empresa que vende plantas exóticas. De acordo com fontes, a relação de Beatriz com o novo companheiro era bem diferente da antiga relação dela com Tomás. Eric se dedicava mais à companheira e não a desprezava como Tomás fazia. Além disso, ele aceitou as filhas de Beatriz sem problema algum e as tratava como se fossem dele. Tudo estava indo muito bem para Beatriz. Ela estava feliz e, depois de muito tempo, sentiu que a sua vida e a de suas filhas poderia ser melhor. O casal tinha planos de irem morar na Bélgica, país do qual Eric era natural e tinha negócios por lá. Porém, quando Tomás descobriu sobre o novo relacionamento da ex-companheira, ele começou a fazer de tudo para transformar a vida dela em um verdadeiro inferno. Tomás ficou furioso. Ele teria dito a Beatriz que não iria permitir tal coisa e que não queria que um velho cuidasse das filhas dele. Nos meses posteriores, mesmo Tomás já estando em um novo relacionamento, ele não deixou Beatriz e Eric em paz. No dia 30 de agosto de 2020, Beatriz, Eric e as duas filhas dela foram comer em um restaurante da cidade. Tomás, de algum modo, ficou sabendo e decidiu ir até esse mesmo restaurante. Ele parou no estacionamento do local e ficou lá, aguardando até que Beatriz e Eric saíssem com as meninas. Nem Beatriz e nem Eric perceberam que Tomás estava no estacionamento do restaurante esperando por eles, e quando eles saíram do estabelecimento, foram surpreendidos por ele. Com um pedaço de madeira em mãos, Tomás partiu para cima de Eric e desferiu diversos golpes no homem. Beatriz entrou no meio para tentar defender o novo companheiro, mas foi atingida por Tomás na cabeça e caiu no chão. Tomás ainda golpeou Eric mais algumas vezes, e depois ele foi para cima de Beatriz e a arrastou pelos cabelos por alguns metros no estacionamento. Tudo isso na frente de Olivia e Ana, as filhas do ex-casal. Pessoas que estavam no restaurante e também que passavam pelo local presenciaram toda a cena muito assustados. Alguns deles ligaram desesperados para a Guarda Civil, que chegou ao local em poucos minutos. No entanto, Tomás foi mais rápido e conseguiu fugir antes da chegada dos guardas. Posteriormente, as autoridades foram até a casa de Tomás e o prenderam por agressão grave.
Como haviam inúmeras testemunhas, e também as vítimas Beatriz e Eric estavam bem machucadas, Tomás poderia ficar um tempo na prisão. No entanto, Beatriz optou por não prestar queixa do ex-companheiro, e isso era necessário para que Tomás pudesse ser acusado formalmente pelo crime. Segundo fontes, Beatriz convenceu Eric, o seu novo companheiro, a também não prestar queixa, e desse modo, Tomás não foi acusado e ficou livre. Beatriz decidiu não prestar queixa, pois sabia que se levasse isso adiante, Tomás seria preso, e Beatriz não queria que o ex-companheiro fosse preso, pois para ela isso prejudicaria suas filhas e também a família de Tomás. Em dezembro de 2020, houve um outro incidente envolvendo Beatriz e Tomás. Dessa vez, Tomás não agrediu a ex-companheira, mas a ofendeu de todas as maneiras possíveis. Se sentindo amedrontada e humilhada, Beatriz decidiu ir até a delegacia da Guarda Civil para prestar uma queixa. Contudo, ao chegar ao local, ela desistiu de prestar queixa pelos mesmos motivos que a fizeram desistir anteriormente. Os guardas, que já sabiam de toda a história envolvendo Beatriz e Tomás por causa do primeiro incidente, foram instruídos pelo seu superior a ficarem de olho em Tomás. A partir desse ponto, a guarda de Olivia e Ana, que antes era compartilhada entre o casal, passou a ser exclusivamente de Beatriz. Isso aconteceu por conta da preocupação com a segurança das meninas, já que nos últimos meses, Tomás vinha demonstrando um comportamento agressivo. Desse modo, se Tomás quisesse ver ou passar um tempo com as filhas, ele primeiro teria que fazer um acordo verbal com Beatriz para que ela pudesse autorizar. Nessa mesma época, Beatriz formalizou o seu relacionamento com Eric. Ela foi morar com ele em Radazul, uma região no litoral de Tenerife, e ele a nomeou como representante de uma de suas empresas. As coisas entre Beatriz e Tomás pareciam ter se acalmado. A Guarda Civil, inclusive, ligava para ela para perguntar se estava tudo bem, ao passo que a mulher respondia que sim. Como Tomás não tinha apresentado novos episódios de violência e ele também não era considerado um homem violento de acordo com seu histórico, muitos começaram a pensar que aquilo foi só uma fase e que ele era apenas um homem enciumado que não soube lidar com o novo relacionamento da ex-companheira. Mas a verdade era que Tomás era capaz de coisas muito piores, e nos últimos dias ele estava planejando um crime que chocaria a Espanha. Na tarde do dia 27 de abril de 2021, Tomás pegou Ana, que estava com Beatriz em sua casa em Radazul, e depois pegou Olivia, que estava participando de um ensaio escolar na escolinha em que estudava. 5 dias antes, ele havia combinado com Beatriz que pegaria as meninas e as levaria para jantar na casa dos seus pais em Santa Cruz de Tenerife, e depois as devolveria para Beatriz por volta das 9 da noite, mas era mentira. Além de pegar as filhas, Tomás deixou um pacote com Beatriz com um bilhete dizendo que ela só deveria abrir depois da meia-noite. Beatriz, sem se preocupar, seguiu as instruções contidas no bilhete e guardou o pacote para abri-lo no horário citado. Na cabeça dela, aquilo era apenas um presente de um ex-companheiro que estava tentando uma reaproximação por causa das filhas. Após pegar as filhas, Tomás foi para a sua casa, localizada em Igueste de Candelária, uma cidade que fica a cerca de 15 minutos de Santa Cruz de Tenerife. Lembrando que ele disse para Beatriz que iria com as meninas para Santa Cruz de Tenerife, na casa dos seus pais, mas ao invés disso, as levou para a sua própria casa em Igueste de Candelária. Em sua casa, Tomás sedou as 2 filhas e depois as colocou dentro de 2 malas, uma para cada. Ele ainda pegou outras malas e colocou vários dos seus pertences, tais como roupas e joias. Depois, ele deu uma breve passada pela casa dos seus pais, em Santa Cruz de Tenerife, mas os seus pais não perceberam nada de estranho com ele. Tomás havia deixado todas suas malas, inclusive as que tinham suas filhas dentro, no interior do seu carro, onde não era possível visualizá-las. Ao sair da casa dos pais, Tomás se dirigiu para o Porto Deportivo Marina de la Cruz, onde ele tinha um barco atracado. Câmeras de segurança instaladas no porto registraram o momento em que Tomás chegou ao local e nenhuma das meninas foi vista com ele. O homem fez 2 viagens do seu carro até o barco para conseguir levar as 6 malas que estavam com ele.
As autoridades acreditam que as meninas não foram vistas com ele, porque elas estavam em 2 dessas malas, como eu já mencionei. Nesse meio tempo, por volta das 9h30 da noite, Beatriz foi até a casa de Tomás, já que ele não havia levado as meninas de volta no horário combinado, que era às 9. Beatriz tocou a campainha, bateu no portão e chamou por Tomás, mas ninguém atendeu, pois, como já sabemos, não havia ninguém na casa. Beatriz então ligou para o ex-companheiro e perguntou para ele onde ele estava e que horas levaria as meninas de volta. Tomás pediu desculpas e disse que ele e as meninas ainda estavam na casa dos pais dele em Santa Cruz de Tenerife e que em breve ele entregaria as meninas. Beatriz não ficou preocupada. Ela achou que era apenas um simples atraso. Ela disse para Tomás que tudo bem e depois voltou para casa. Próximo à meia-noite, depois de já ter colocado todas as malas em seu barco, Tomás ficou aguardando outra ligação de Beatriz. Ele sabia que assim que a ex-companheira abrisse o pacote que ele entregou a ela mais cedo naquele dia, ela ficaria confusa e entraria em contato novamente, e foi exatamente isso que aconteceu. Quando deu meia-noite, Beatriz abriu o pacote, e dentro dele havia um maço de dinheiro com várias notas de euros. Não se sabe o valor exato que continha no maço. Algumas fontes dizem que era algo em torno de 10 mil euros, e já outras dizem que era mais de 20 mil. De qualquer modo, o que se sabe é que ao abrir o pacote, Beatriz ficou muito confusa e decidiu ligar para Tomás para perguntar o que aquilo significava. Tomás apenas respondeu que aquilo era para ela e que ela nunca mais veria as filhas e nem ele. Nesse momento, Beatriz entrou em desespero e rapidamente contatou a Guarda Civil e explicou a situação a eles. No entanto, naquele momento, não havia muito o que a guarda poderia fazer. Pelo menos, foi isso o que eles disseram a ela. Eles disseram que, como Tomás era o pai das meninas e não havia nenhum indício de que ele quisesse fazer mal às filhas, eles não poderiam emitir um alerta de busca para o homem. Eles disseram ainda que era para Beatriz ficar tranquila, pois era provável que Tomás ficaria escondido com as filhas por algumas horas, mas depois aparecia, e que isso era só para assustá-la. Após sair da sede da Guarda Civil, Beatriz decidiu ligar para todos os familiares e amigos de Tomás que ela conhecia. Ela perguntou para eles se eles sabiam onde ele estava, mas ninguém sabia de nada. Somente os pais de Tomás disseram para ela que viram ele mais cedo, que ele havia passado na casa deles e deixado o cachorro dele pedindo para que eles cuidassem do animal por um tempo. Beatriz obviamente estranhou tudo aquilo. Ela perguntou se Olívia e Ana estavam bem, mas os pais de Tomás disseram que não viram as meninas e que ele parecia estar sozinho. Isso porque, como eu já mencionei, as meninas estavam dentro de 2 malas que estavam escondidas no interior do veículo de Tomás. Beatriz também tentou ligar diretamente para Tomás, mas o celular dele havia sido desligado. Enquanto Beatriz fazia o que podia para tentar descobrir o paradeiro de Tomás e as filhas, Tomás saiu do porto com o seu barco. Antes disso, cerca de 1 hora antes dele falar com Beatriz e dizer que ela não veria as filhas nunca mais, a polícia tinha o abordado, pois ele estava desrespeitando as regras impostas pelas restrições à circulação de pessoas. O ano era 2021, então o mundo ainda enfrentava os problemas causados pela crise de saúde global. Os policiais que abordaram Tomás deram uma advertência para ele e disseram que ele não poderia estar circulando naquela área do porto. Os policiais não notaram nada de estranho em Tomás e também não revistaram o carro dele. Tomás disse aos policiais que só estava ali no porto para colocar algumas coisas em seu barco e que depois ele não sairia mais. Os policiais então foram embora e foi nessa hora que Tomás começou a colocar as malas em seu barco. De acordo com as autoridades, após colocar as malas na embarcação, Tomás saiu do porto com o seu barco 2 vezes. Ele também desativou o GPS da embarcação para que o seu trajeto não ficasse registrado. Na primeira vez em que saiu, ele retornou 2 horas depois e ficou no porto com o seu barco, esperando o seu celular carregar. Ainda de acordo com as autoridades, nesta hora em que retornou ao porto, Tomás não estava mais com as suas malas. Quando o celular dele carregou um pouco,
Ele ligou para Beatriz e conversou com ela por cerca de 20 minutos. Nessa conversa, Tomás falou sobre o relacionamento deles, sobre as filhas, os erros que cometeu e enfatizou que ela nunca mais veria as filhas, pois ele estava indo embora com elas para bem longe. Eu não encontrei informações sobre o que Beatriz falou para Tomás durante essa conversa, mas tenho certeza que, como uma mãe desesperada, ela deve ter implorado para que ele devolvesse as meninas em segurança. Independente do que Beatriz tenha falado para Tomás, o fato é que ele desligou o celular e novamente saiu com o seu barco do porto e dessa vez não retornou mais. Isso foi por volta das 2 horas da madrugada do dia 28 de abril de 2021. Depois que Tomás desligou o celular, Beatriz foi mais uma vez até a sede da Guarda Civil e contou tudo sobre o que Tomás havia feito. Dessa vez, os guardas decidiram emitir um alerta para o homem, e rapidamente buscas por ele começaram a serem realizadas. Após coletarem algumas informações, as autoridades montaram a teoria de que talvez Tomás tivesse ido com as filhas para a América do Sul ou para a África. Essa teoria ganhou força depois que as autoridades descobriram que Tomás havia movimentado grandes quantias em dinheiro em suas contas bancárias e depois sacado esses valores. Foi descoberto ainda que ele mandou mensagens para várias pessoas próximas se despedindo, agradecendo por tudo e dizendo que estava indo embora para um lugar bem longe. Além disso, dias antes, ele havia dado a sua motocicleta para um amigo próximo e para os seus pais ele deu um dos seus carros que mais gostava, um Alfa Romeo Giulia avaliado em mais de 40 mil euros, cerca de 220 mil reais no câmbio atual. Tomás deixou todos os documentos de transferência assinados com os seus pais, para caso eles quisessem vender o veículo. Na manhã do dia 28 de abril, as autoridades encontraram o barco de Tomás sem âncora, flutuando à deriva próximo ao porto de Güímar, que fica a cerca de 1 hora do Puerto Deportivo Marina de la Cruz, que foi de onde Tomás havia saído com seu barco. Não havia nenhum sinal de Tomás, Olivia ou Ana. O barco estava vazio. As únicas coisas que as autoridades encontraram foram alguns desenhos infantis, um lacinho de cabelo e vestígio do que parecia ser sangue. Posteriormente, foi comprovado que de fato era sangue, e ele foi levado para análise. A princípio, as autoridades acreditavam que esse sangue pertencia a alguma das meninas, mas após análise foi descoberto que, na verdade, ele pertencia a Tomás. Com o achado do barco e toda a cobertura da mídia em cima da história do pai rico que sequestrou as filhas, o caso repercutiu rapidamente por toda a Espanha e também por alguns países da Europa. Vários meios de comunicação passaram a cobrir o caso e cada passo das autoridades era assistido por milhões de pessoas. A pressão era enorme. Os rostos de Tomás, Olivia e Ana estavam por toda parte, e as buscas por eles se intensificaram nos dias posteriores. No dia 29 de abril, foi encontrada uma cadeirinha infantil que pertencia a uma das meninas flutuando no mar, próximo ao local em que o barco foi encontrado à deriva. O Grupo Especial de Atividades Subaquáticas da Guarda Civil realizaram mergulhos nessa mesma área, e apesar de procurarem por horas, eles não encontraram nada. Enquanto as buscas eram realizadas, familiares e amigos da família faziam campanhas nas redes sociais pedindo para que qualquer pessoa que tivesse informações a respeito do paradeiro de Tomás e das meninas entrassem em contato com eles ou com as autoridades. Inúmeras fotos de Tomás e das filhas, juntamente com informações sobre o peso e a altura deles, foram amplamente divulgadas nas redes na esperança de que isso ajudasse em sua identificação caso alguém os visse. As autoridades também realizaram buscas na casa de Tomás. Segundo eles, o imóvel estava muito sujo e desorganizado, como se tivesse sido abandonado há meses. Haviam 2 detalhes na casa que chamaram a atenção das autoridades. Um deles era um pacote de sacos do tamanho grande que geralmente são usados em jardins para transportar terra e restos de plantas. A casa de Tomás tinha um grande jardim, então não era para ser estranho que ele tivesse esse tipo de saco. No entanto, o jardim dele estava completamente abandonado e esses sacos eram novos. Para as autoridades, ele havia comprado esses sacos para outra finalidade. Inclusive,
faltavam alguns sacos do pacote. O segundo detalhe que chamou a atenção das autoridades foi encontrado do lado de fora do imóvel, no quintal. O terreno em volta da casa estava visivelmente abandonado, havia muito mato, o jardim estava destruído e as plantas secas. Mas em uma área específica do terreno, a terra havia sido remexida recentemente. As autoridades escavaram o local, já esperando pelo pior, mas nada foi encontrado. Pelo que foi apurado, Tomás retirou um pouco de terra do seu quintal e a colocou em alguns sacos. Não foram encontrados sacos com terra na propriedade, então Tomás levou esses sacos com ele para usá-los em algo. Na casa também foram encontrados vários frascos de comprimidos que seriam calmantes. As autoridades levantaram a hipótese de que foi com esses comprimidos que Tomás sedou as filhas. Por conta da ampla divulgação do caso, como eu já mencionei, centenas de pessoas entraram em contato com as autoridades dizendo ter visto Tomás e as meninas. Os relatos de avistamentos vinham de pessoas de várias partes do mundo, e alguns até faziam sentido. No entanto, as autoridades verificaram todos esses relatos e nenhum se mostrou verdadeiro. A conclusão foi de que as pessoas viram alguém muito parecido com Tomás, ou simplesmente estavam mentindo para chamar a atenção. Houve até um homem que tentou se aproveitar da situação. Esse homem, que mais tarde foi descoberto que ele era da Colômbia, entrou em contato com as autoridades da Espanha e disse que sabia onde as irmãs Ana e Olivia estavam, mas que só diria se lhe pagassem 5.000 euros. Em pouco tempo, as autoridades descobriram que se tratava de uma tentativa de golpe, mas eu não sei se esse homem foi localizado e acusado pelo crime. Como havia suspeita de que Tomás tivesse fugido com as filhas para outro país, a Interpol entrou no caso e emitiu um alerta amarelo para Tomás e as suas filhas. Apesar das buscas terem se intensificado e as autoridades estarem se esforçando bastante, nenhum avanço significativo foi feito. Com isso, a Unidade Operacional Central entrou no caso. A Unidade Operacional Central é uma equipe especial e especializada em casos complexos. Eles são uma unidade ligada à Guarda Civil da Espanha e já ajudaram a solucionar diversos casos. Os mais famosos são os casos de Assunta Basterra, Gabriel Cruz e Diana Kerr. Eu já fiz um vídeo a respeito do caso de Diana Kerr aqui no canal. Se vocês ainda não o viram, eu vou deixar um card no final desse vídeo, que ao clicar, levará vocês direto para ele. Além da Unidade Operacional Central, o navio Ângeles Alvarinho, do Instituto Espanhol de Oceanografia, também se juntou às buscas. Nos dias posteriores, as autoridades não fizeram nenhum avanço no caso. Todos que acompanhavam a história acreditavam que, a essa altura, Tomás já tinha se estabelecido em outro país com as filhas, e cada dia que se passava significava que seria mais difícil encontrá-lo. Somente no dia 8 de junho, com a ajuda do navio Ângeles Alvarinho, as autoridades encontraram um cilindro de oxigênio e uma capa de edredom pertencentes a Tomás. Ambos os itens estavam submersos em uma área no mar distante do local onde o barco de Tomás foi encontrado. Após o achado desses itens, as autoridades decidiram intensificar as buscas em áreas próximas ao mar. No dia 10 de junho de 2021, as autoridades encontraram 2 sacolas esportivas a mais de 1.000 metros de profundidade no fundo do mar. Ambas as sacolas estavam amarradas a uma âncora, que mais tarde foi comprovado que se tratava da âncora do barco de Tomás. Uma das sacolas estava rasgada e não havia nada dentro dela. Provavelmente rasgou quando foi lançada ao fundo do mar. Já a outra sacola estava fechada, e quando foi aberta pela equipe de busca, algo chocante foi revelado. Dentro da sacola havia o corpo de uma menina, que apesar de não ter sido identificada prontamente pelas características, as autoridades acreditavam se tratar de Olivia. Como haviam 2 sacolas e a outra estava rasgada, as autoridades teorizaram que na sacola que rasgou estava o corpo de Ana e que, devido a esse rasgo e a abertura da sacola, o corpo foi levado pelo mar. Posteriormente, o corpo encontrado em uma das sacolas foi levado para uma autópsia que confirmou que se tratava de Olivia. A autópsia constatou que a causa do óbito da menina foi sufocamento. Para a polícia, Tomás dopou as 2 filhas e depois as sufocou.
Em seguida, ele colocou cada uma em uma sacola esportiva e depois arrumou essas sacolas à âncora do seu barco, as jogando no mar. Uma das sacolas, que era onde estava o corpo de Olivia, ficou intacta. Já a outra, devido à pressão da rápida descida ao mar, ou por ter esbarrado em algo quando chegou no fundo a mais de 1000 metros de profundidade, rasgou e o seu conteúdo foi levado pelo mar. Conteúdo esse que a polícia acredita se tratar do corpo de Ana. A polícia acredita que Tomás tentou usar os sacos de terra que retirou de sua casa para afundar as sacolas esportivas em que estavam as filhas, mas algo deve ter dado errado, e ele preferiu usar a âncora do próprio barco. O achado do corpo de Olivia repercutiu rapidamente pela Espanha. Vários meios de comunicação que já estavam acompanhando o caso divulgaram a triste notícia a respeito do achado. Muitas pessoas ficaram arrasadas com a descoberta. A maioria acreditava que as duas irmãs estavam vivas e bem, junto com o pai delas em algum outro país. Beatriz Zimmermann, a mãe das meninas, ficou desolada. Em um comunicado, Beatriz disse que pretendia tirar o sobrenome paterno dos nomes de suas filhas, apagando assim qualquer vínculo que pudesse remeter a Tomás. Ela também publicou uma carta em que agradeceu todo o apoio recebido por parte das autoridades e população. Alguns dias depois, quando as autoridades disseram que já haviam vasculhado uma enorme área no mar e que seria quase impossível localizar o corpo de Ana, Beatriz suplicou para que as buscas continuassem. Ela disse que não ficaria em paz se não pudesse enterrar a sua filhinha. As autoridades atenderam às súplicas de Beatriz e continuaram com as buscas. Nesse ponto, havia duas teorias do que poderia ter acontecido com Tomás. A primeira era que ele havia tirado a própria vida se jogando ao mar com pesos amarrados em seu corpo. E a segunda era que ele havia fugido para outro país, sendo resgatado do seu próprio barco que estava à deriva por um outro barco conduzido por um cúmplice. Os dias posteriores foram marcados por intensas buscas pelo mar e muita aflição. Mas apesar de todo o esforço e empenho das autoridades, nenhum vestígio de Tomás ou da pequena Ana foram encontrados no mar. Também foram feitas buscas por terra em toda a ilha de Tenerife, mas assim como as buscas pelo mar, essas buscas não deram em nada. Com isso, as buscas tiveram que ser encerradas. Vocês lembram dos guardas civis com quem Beatriz falou pela primeira vez em que foi até a sede da guarda para fazer uma denúncia a respeito de Tomás, e eles disseram que era para ela ficar despreocupada, pois o Tomás só estava querendo assustar ela, e que logo logo ele devolveria as filhas? Pois bem, o comando da Guarda Civil da Espanha abriu uma investigação interna para apurar a conduta desses guardas, que no entender da lei foram omissos. Posteriormente, a investigação interna concluiu a omissão dos guardas, e eles foram punidos administrativamente. O caso levantou um grande debate sobre a violência vicária, que é quando o ex-companheiro comete violência contra os próprios filhos para atingir a mãe, que foi o que aconteceu nesse caso, envolvendo Tomás e Beatriz. Inúmeros protestos foram feitos na Espanha, no qual as pessoas pediam por justiça. Com o fim das buscas, não havia muito o que Beatriz e a sua família pudessem fazer para recuperar o corpo de Ana. O funeral da pequena Olivia foi público. Essa decisão veio da mãe da menina, que disse que essa era uma maneira de mostrar a sua gratidão por todo o apoio e solidariedade que recebeu da sociedade. Mais tarde, um funeral para a pequena Ana também foi realizado. No dia 18 de outubro de 2022, foi inaugurada uma estátua de bronze em homenagem a Ana e Olivia no Parque Infantil La Gesta del 25 de Julho, próximo à Plaza de Espanha, na cidade de Santa Cruz de Tenerife. A estátua é obra do escultor basco Júlio Nieto, que mora em Tenerife há muitos anos. A estátua foi doada pela Fundação Diário de Avisos à Mãe das Meninas. Beatriz Zimmermann e diversas autoridades políticas estiveram presentes na inauguração. Até os dias de hoje, tanto Ana quanto Tomás estão desaparecidos. Para as autoridades, os dois já não estão mais vivos, e os corpos deles desapareceram em meio à imensidão do mar que contorna a ilha de Tenerife. Já para algumas pessoas que acompanharam todo o caso, Tomás está vivo e escondido em algum país da América do Sul. Mas e vocês?
O que acharam desse caso? Acreditam que realmente Tomás possa estar vivo e escondido em outro país? Deixe sua opinião aqui nos comentários. Bom, eu vou ficando por aqui. Muito obrigado por me assistir até o final. Um grande abraço e até a próxima.